Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula de matemática e hoje nós vamos resolver 3 exercícios sobre o conteúdo de relações métricas no triângulo retângulo, beleza? Então vamos começar com esse primeiro. Então nós temos um triângulo retângulo e nesse triângulo foram marcados dois valores conhecidos e um terceiro que nós teremos que descobrir, que calcular. Então, a primeira coisa que nós temos que nos perguntar é o seguinte: quais valores nós conhecemos? O que eles são? Então, por exemplo, essa medida que foi traçada que mede 6 unidades é justamente o que desse triângulo retângulo? É altura? É hipotenusa? É cateto? É projeção? O que é? Então, esse segmento aqui que mede 6 unidades é a altura do triângulo retângulo em relação à hipotenusa. Esse 12, que é o valor conhecido, é a projeção deste cateto. Então, nós conhecemos a altura e uma projeção e queremos calcular a outra projeção, porque o N é a outra projeção que é do outro cateto. Então, observem que aqui a prof colocou as relações métricas para nós identificarmos qual delas é que nós vamos utilizar aqui. Então, observem, relembrando as relações. Um cateto ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção. A outra, a altura ao quadrado, é igual ao produto das duas projeções. A multiplicação dos catetos é igual à multiplicação da hipotenusa pela altura. E essa aqui, que é a última, que eu coloquei como sendo a última, é o teorema de Pitágoras, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, analisando aqui, nós temos a altura, temos uma projeção e queremos a outra projeção. Qual dessas relações vai ser apropriada? Qual delas que usa esses elementos aqui? Então, vai ser justamente essa aqui, que envolve a altura ao quadrado com as projeções. Então, vamos substituir aqui. Então, nós vamos utilizar essa relação. A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Quem que é a altura? É o 6. Então, 6 ao quadrado é igual a uma projeção vezes a outra. Então, aqui eu vou chamar de 12 vezes n. 6 ao quadrado é 36, igual a 12n. Esse 12 que está multiplicando vem para o outro lado, dividindo. Então, assim, nós temos que n é igual a 36 dividido por 12. E mentalmente aí, quanto é 36 dividido por 12? É 3. Então, assim, nós chegamos que a medida buscada, que é a projeção n deste triângulo retângulo, mede 3 unidades. Então, nesse próximo exercício, novamente nós temos um triângulo retângulo, só que nós temos vários elementos desconhecidos que nós precisamos encontrar, precisamos calcular. Então, observem aqui, nós precisamos descobrir quem é o cateto B, quem é o cateto C, quanto vale a altura e quanto vale a hipotenusa. Então, novamente, todas as relações métricas estão aqui no cantinho para a gente olhar para elas e tentar identificar qual delas a gente vai utilizar para resolver esse exercício. Então, primeiro de tudo, o que vocês acham que é o elemento mais fácil para calcular? Então, quem pensou aí na hipotenusa? Pode ser, na altura também, mas a prof vai começar pela hipotenusa. Por quê? A hipotenusa é todo este lado do triângulo, que é composto pelas projeções. Então, aqui nós descobrimos que a hipotenusa é composta por a projeção que mede 2, mais a projeção que mede 4. Chegamos assim que a hipotenusa é igual a 6 unidades, correto? Então, já calculamos o primeiro elemento. Agora, o que a gente pode calcular? Podemos ir para a altura. Então, nós conhecemos as duas projeções dos catetos e queremos encontrar a altura. Então, qual a relação que envolve altura e projeções? Exatamente essa que foi utilizada no exercício anterior. Então, nós vamos ter que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. A altura que eu quero encontrar. Então, h ao quadrado é igual a uma projeção vezes a outra. Então, aqui nós temos que a altura ao quadrado vai ser igual a quanto? A 8.
E assim, a altura, o hzinho, vai ser igual a raiz quadrada de 8. Somente a parte positiva, tá? Porque lado não possui valor negativo. Então, h é igual a raiz quadrada de 8. Essa raiz quadrada de 8, a gente consegue ainda fatorar, simplificar. Então, relembrando aqui no cantinho, a gente faz a fatoração do número 8. 8 dá para dividir por 2, fica 4. Dá para dividir por 2 de novo, fica 2, e por 2 de novo fica 1. A cada dois números iguais, a gente pode simplificar tirando da raiz. Então, a altura vai ser igual a 2 raiz quadrada de 2. Isso, a altura deste triângulo retângulo. E agora, para a gente descobrir os catetos, então a gente pode utilizar essa relação métrica aqui, que nós vamos pegar um cateto ao quadrado igual ao produto da hipotenusa pela projeção. Como aqui nós não conhecemos nenhum dos catetos, a gente não pode começar por essa relação, tá? Então, nós vamos usar essa de cima. Então, o que diz essa relação? Que b ao quadrado é igual a A vezes n. O que significa isso? Que o cateto ao quadrado é igual à hipotenusa, que nós já achamos que é 6, vezes a sua projeção. Como eu peguei o cateto B, qual que é a projeção do cateto B? É 2 ou é 4? É 4, né? Então, aqui 6 vezes 4. Assim, nós temos que b ao quadrado é 24, e assim b é igual a raiz quadrada de 24. O número 24 é um número também possível de fatorar, para nós simplificarmos essa raiz. Então, aqui a prof vai fazer mais rapidinho, já chegando direto na simplificação. Então, b é igual a 2 raiz quadrada de 6, beleza? E agora, para a gente terminar, para descobrir o cateto C, tem várias possibilidades. Nós podemos utilizar essa relação que envolve o cateto, mas daí nesse caso a gente vai usar o C e a sua projeção. Podemos utilizar essa relação também, que envolve os dois catetos, a hipotenusa e a altura. E também podemos utilizar o teorema de Pitágoras. Então, aí fica a critério de vocês qual delas você vai querer utilizar. Aqui a prof vai acabar usando essa relação que multiplica os catetos e iguala a multiplicação da hipotenusa pela altura. Então, vamos lá. Multiplicando os dois catetos, sendo igual a altura pela hipotenusa. Então, b vezes c. O b nós acabamos de calcular, 2 raiz quadrada de 6, vezes o c que eu quero encontrar. Quem que é a hipotenusa? A hipotenusa é o 6, vezes a altura, que nós achamos que é 2 raiz quadrada de 2. Aqui, o que a gente faz? Aqui vai permanecer 2 raiz quadrada de 6 vezes c, e aqui multiplicamos o 6 pelo 2, então vai ficar 12 raiz quadrada de 2, né? 6 vezes 2 raiz quadrada de 2 é 12 raiz quadrada de 2. Então, nós temos que o C vai ser igual a 12 raiz quadrada de 2 dividido por 2 raiz quadrada de 6, porque isso aqui que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Chegamos que o C vai ser igual a 6 raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 6. Lembram que a gente não pode deixar raiz no denominador? Então, a gente vai fazer a racionalização. Multiplicar todo mundo por raiz quadrada de 6. Ficaremos com 6 raiz quadrada de 12 sobre 6. Por quê? Raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6 é raiz quadrada de 36, que é 6. Simplificando esse 6 com esse 6, chegamos que o cateto C é raiz quadrada de 12. E simplificando ainda, nós temos que esse cateto C é o mesmo que 2 raiz quadrada de 3, porque nós podemos fatorar o número 12 e simplificar essa raiz quadrada de 12 em 2 raiz quadrada de 3. Então, recapitulando aqui, o A mede 6 unidades, o cateto B mede 2 raiz quadrada de 6 unidades, a altura mede 2 raiz quadrada de 2 unidades e o cateto C mede 2 raiz quadrada de 3. Então, vamos lá, pessoal, para o nosso último exercício de hoje. E nele, nós queremos determinar a medida das projeções dos catetos em um triângulo retângulo
cuja hipotenusa mede 12 centímetros e um dos catetos mede 4 centímetros. Então, aqui já tem o desenho representando essa situação. Vamos anotar agora as medidas. Então, foi dada a hipotenusa. Onde que eu demarco a hipotenusa? Aqui embaixo, né? Então, a hipotenusa mede 12 centímetros e um dos catetos mede 4. Então, aqui independe qual deles eu escolha nessa situação. Eu vou chamar esse cateto da esquerda de 4 centímetros. Nós queremos encontrar as projeções, então eu vou chamar aqui as minhas projeções de M e N. Então, as projeções dos catetos. Então, novamente, todas as relações métricas estão ali ao lado. Qual delas vai ser a apropriada para resolver essa situação? Eu conheço um cateto, conheço a hipotenusa e quero descobrir as projeções. Então, eu vou ter que usar aquela relação que envolve cateto, hipotenusa e projeção. Então, vamos lá. Então, B ao quadrado é igual a A vezes N. O que essas letrinhas significam? Cateto, hipotenusa e a projeção do cateto utilizado. Então, aqui, como nós conhecemos o cateto 4, então vai ficar 4 ao quadrado igual a hipotenusa, que é 12, vezes a projeção do cateto 4, que é justamente M. 4 ao quadrado é 16, então 16 é igual a 12M. Assim, M vai ser igual a 16 sobre 12. Por quê? Esse 12 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo, por isso 16 dozeavos. 16 dozeavos é uma fração que nós podemos simplificar, dividindo aqui por 4, o numerador e o denominador. Então, nós obtemos 4 terços. Então, a projeção M possui 4 terços centímetros. Descobrimos assim uma projeção, a projeção M nesse caso. Agora, para nós descobrirmos a projeção N, o que a gente pode fazer? Qual é a estratégia de vocês? Será que a gente vai usar essa relação? Só que eu não conheço esse outro cateto, mas eu posso descobrir. Mas a gente pode também utilizar o seguinte, não é uma relação específica que a gente tem anotado aqui, mas é algo evidente. Nós sabemos que a hipotenusa, ela mede o mesmo tanto que a junção das projeções. Então, a gente pode afirmar que 12 é igual a M mais N, correto? Então, nós temos que 12 vai ser igual a M, que nós já achamos que é 4 terços, mais N. Então, aqui nós vamos encontrar quem é o N. Esse 4 terços passa para o outro lado, subtraindo. Então, 12 menos 4 terços é igual a N. Aqui nós temos uma subtração de frações. Então, temos que tirar o MMC. Entre 1 e 3 é 3. Então, agora, 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 12, 36. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 4, 4. Então, isso é igual a N. Vou continuar aqui do ladinho. Então, N vai ser igual. 36 menos 4 é 32 terços. 32 terços é uma fração irredutível, uma fração que não dá mais para simplificar. Então, a gente pode deixar simplesmente assim. Como a unidade de medida foi utilizada em centímetros, então nós entendemos que a projeção N mede 32 terços de centímetros e a projeção M mede 4 terços de centímetros. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês já sabem. Entre em contato com a prof para tirar todas elas. E nos vemos na próxima aula.